Hey, hey, estazinhos do meu mundo, tudo bom contigo, tudo bom comigo? Espero realmente que esteja tudo bom com vocês. Bom, Maria, desde o vídeo começar, eu quero avisar que eu mudei o nosso bordão e um pouco da nossa personalização, né? Mas tudo bom. Bom, né, Marise? Também mudou nosso bordão, que eu amei, realmente amei. Bom, me perdoe pela hora que eu estarei postando, é porque aconteceu uns problemas e eu não consegui postar mais cedo. Antes dessa hora do que nada, né? Esse vídeo vai estar sendo postado no dia 22. Mas bom, né? Antes de começar esse vídeo, já peço pra você deixar aquele like, se inscrever aqui abaixo, ver lá que você está aqui no nosso canal. Já deixa aquele like, que é muito importante, já comentar aqui abaixo, que eu vou estar nos comentários. Como fixando ao topo e tudo mais. Bom, mas primeiramente, eu quero agradecer pelos 55 inscritos. Assim, perdemos 2 inscritos, mas não tem problema, porque eu agradeço muito realmente a Deus, porque quanto mais pessoas ele tira que não vai me ajudar, real, pode tirar, entendeu? Eu quero realmente vocês inscritos de qualidade, os verdadeiros, então não preciso de quantidade, o que importa são a qualidade. Bom, então você ainda não assistiu esse vídeo, tá muito legal, vão aqui. Que tá muito bom, e foi o nosso vídeo mais alto, então vão aqui e assistam, porque ele realmente tá muito legal. Bom, né? Isso eu estarei usando o Face Chat antes que vocês me perguntem, ok? E sobre aqui o nosso grupo dos grupos das youtubers e tudo mais. Eu irei trazer a parte 2 talvez amanhã, ok? Eu não sei por que eu tô demorando, porque eu tô com muitas ideias e eu quero gravar esse vídeo quando eu tiver meio que sem ideias, entendeu? Porque eu tô com muitas ideias pra gravar pra vocês antes que saia da minha cabeça todas essas ideias. Mas bom, né, mãe? Essa coisa foi de perfil, que é a mesma do grupo, porque foi a única foto que eu achei, sabe? E tal, que eu não ia usar, então eu coloquei assim, porque vocês vão entender o que vai acontecer lá no grupo, ok? E a qualidade das fotos não tá muito legal, né, mas tudo bem. E aí, meu nome com esse emoji, mais melhor, com esses 3 emojis aqui. E o recado do telefone deles, tá assim, passado é passado com esses 3 emojis. Pra gente, eu e você, esses 3 emojis. Arroba, amiga, barra Isa, no caso, euzinha. E arroba com este emoji, tá assim, Riverdale, mais Isa, com esse emoji mais coeixo. O mais importante, Deus, mais família, é igual a tudo com esses emojis. Eu amei, também acho tudo bom e foi atualizado ontem. O número é número privado e é segredo da minha amiga, como já falei, é fake chat. Bom, vamos lá ao primeiro nome, né? Bom, esses nomes você não precisa qualquer com esses pontinhos nem com isso. Esse nome não foi utilizado, tá bom? Pelo menos eu não vi nenhum canal com esse nome. Então, né? E eu também não vi esse vídeo em nenhum canal. É porque eu tive essa ideia, ok? Por causa que várias pessoas gravam com ideias de vídeos e tal. Então, muitas pessoas. Uma menina falou que não precisava dar ideia dessas coisas todas. Então vamos lá, né? O primeiro nome é o Rei Coraçãozinho, que eu achei muito tumblerzinho, bem kawaiizinho, né? Tá, Rei Coraçãozinho, porque tem Rei Coraçãozinho, se eu não me engano, Rei Coraçãozinho, eu não sei direito, mas Rei Coraçãozinho eu não vi ninguém usando. Lembrando que pesquisem antes de colocar, porque se tiver algum nome com esse nome, tipo, a pessoa colocou também, a gente vídeo colocou, aí a culpa não é minha, porque eu já pedi aqui pra vocês pesquisarem antes de colocar, ok? O próximo é Rei Quest, que eu também não achei. E tá muito lindo. Não é obrigado com aquele emoji, vocês que sabem, ok? O próximo é Rei, seu nome News. Como assim? No meu caso seria Rei Isa News. Acho que tá muito legalzinho, sabe? Mas tudo bem. O próximo é Rei Frio News, que eu amei. Tipo, sério, eu amei demais esses nomes. Eu realmente usaria, mas os dois que eu mais amei, vocês vão ver já já. O próximo é Rei Nevinhas, que eu amei real. O próximo é Rei Netflix, que foi o meu preferidinho. E também o Poxa Riverdale, que eu amei. E sinceramente, se eu fosse colocar, eu colocaria desse modo. É com esse emoji, porque eu achei muito Tumblr e ele foi com certeza o meu preferidinho. Eu amei real, mas tudo bem. Eu amei o Rei Coraçãozinho, o Rei Quest, o que eu mais amei, né? O Rei Riverdale e o Netflix foram meus preferidos. O próximo são Rei Unis News, que eu realmente amei, porque muitas pessoas gostam de unicórnio assim. Eu gosto, mas também não sou fanática, sabe? Mas quem gosta também é realmente indicado para você. O próximo é simplesmente Tumblr, que tem um canal que, sério, eu me inspirei com esse nome, que é o estilo Tumblr, e eu não sei se ainda tá com esse nome, mas eu amei, né? Mas tudo bom, porque assim, simplesmente Tumblr, e eu amei. O próximo é Rei desse jeito daqui, ó, bombonzinhos, ninguém colocou. Assim, ó. Entendeu? Ninguém nunca colocou. Bom,
Amores, foi esse o vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse nome. E se esse belíssimo vídeo bater a meta aí, 10 likes, até amanhã eu irei gravar pra vocês os bordão que combinam com esse nome. Mas tipo, se seu nome é totalmente diferente, pode dar do mesmo jeito, porque várias pessoas usam bordão sem combinar com o canal. A escolha é sua, né? Mas tudo bem. Vamos encher esse vídeo, espero realmente mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, beijo, coração, beijo, carinho, vocês, papai de saber se vocês. Tchau, até o próximo vídeo.